Bom, quem estava aqui de manhã deve se lembrar de mim, né. Eh, Bom, agora eu vou falar um outro tema, eu vou falar um pouco sobre alguns desafios técnico-regulatórios que a gente tem hoje, na geração distribuída associado com o armazenamento de energia. Só rapidamente, tá, já se comentou bastante agora há pouco sobre o sistema de armazenamento de energia, tá, mas só para rapidamente dar um foco aqui, em algumas aplicações no sistema de distribuição, né. Aplicações principais, a gente tem, uma aplicação que é o fornecimento ininterrupto, né, usar o sistema de armazenamento associado a GD para ter um fornecimento ininterrupto, né, de energia, ou seja, falta luz, você continua, né, tendo energia na sua casa, tá. Isso foi, regulamentado aqui na seção 3.1, né, o item 18 da seção 3.1 do módulo 3 do PRODIST, desde que você, claro, se desconecte fisicamente da rede elétrica, tá. Uma outra aplicação é fazer a gestão do uso da energia, tá. Isso pode ter implicações tanto do ponto de vista, econômico, né, você pode armazenar uma geração mais barata para depois utilizar, por exemplo, em um período de ponta, né. E também tem, algumas implicações ou benefícios, né, para a própria rede elétrica, para o próprio sistema elétrico como um todo, na verdade, onde você pode, por exemplo, reduzir, né, o efeito aí da famosa, curva do pato, né, onde é bastante, característica de locais com uma penetração muito grande de fotovoltaico, né. E um outro, seria os serviços de apoio à rede, está aqui embaixo, não sei se todo mundo consegue ver, que é dar suporte para a rede, né, suporte em vários sentidos, né, suporte de controle de tensão, de frequência, dentre outras coisas, tá. Então a gente tem várias aplicações aí interessantes para os sistemas de armazenamento, na rede de distribuição, né, associado com a geração distribuída. E aqui só um lembrete, tá, eu vou falar sobre a parte da regulamentação técnica, tá, a parte técnica da coisa. E aqui é um lembrete, sobre a necessidade da gente ter uma regulamentação técnica, no Brasil, tá, uma regulação técnica brasileira. Um sistema fotovoltaico, né, eu vou falar aqui de sistema fotovoltaico, GD a gente sabe que não somente é fotovoltaico, mas a maior parte é fotovoltaico, tá. Uma outra parte também, eólica, por exemplo, conecta também com o inversor. E nessa conexão, mudou aqui porque vai dividir a tela, né. E nessa conexão com o inversor a gente tem um equipamento, né, que a tensão e a frequência da rede, normalmente ele vai modular ali a corrente, que ele vai injetar na rede, tá, para variar a potência e tudo mais. Mas essa conexão, tá, ela não pode ser feita de qualquer forma, tá. Existem vários aspectos que precisam ser considerados para a operação do sistema, tá, aspectos técnicos da conexão, por exemplo, limites de tensão e frequência de operação, a imunidade do sistema a distúrbios, tá, isso é bastante importante. Eh, Antigamente, né, logo no início, lá em 2012, a parte técnica, né, a regulamentação técnica, ela foi muito pensada no sentido, eh, qualquer problema com a rede, a geração distribuída tinha que cair fora o mais rápido possível, tá, para não ajudar ou não, contribuir aí com o problema. Mas isso é porque basicamente não tinha geração distribuída, poucos megas, então agora que a gente tem algumas dezenas de giga, né, watts instalado na rede de distribuição, a filosofia ela tem que mudar um pouco, né, o sistema ele precisa ter uma certa resiliência aos distúrbios de rede, não se desconectar tão facilmente, tá, porque isso pode contribuir inclusive para o problema, ficar pior. Questões relacionadas também com desbalanceamento entre fases, quando o sistema é multifase, qualidade de energia, né, harmônicos, compatibilidade eletromagnética, regras de desconexão e eventualmente aquelas funções de suporte à rede elétrica, tá. Todas essas questões elas são bastante importantes, tá, quando a gente fala de regulamentação técnica, porque a regulamentação técnica ela tem um aspecto ligado à segurança elétrica, né, de choque, por exemplo, esse tipo de coisa, incêndio, tem a parte da qualidade, mas de certa forma a qualidade e segurança, por mais que seja importante, ninguém quer um sistema que não seja seguro, que não tenha qualidade, mas isso, no fim das contas, poderia ser até encarado como uma relação entre quem compra e quem vende. Se alguém vende uma coisa que não é boa, que não tem qualidade ou que é perigosa, quem compra, né, eventualmente pode, entrar com algum tipo de ação depois contra essa pessoa. Mas essa parte de técnica de conexão à rede, ela não é uma coisa só que fica ali entre quem compra e quem vende, né, isso pode prejudicar o sistema elétrico como um todo, seja, localmente ou até a nível, bem maior, tá, nível geográfico bem maior.
E aqui no Brasil a gente tem duas regulamentações principais, tá, da parte técnica. Uma é um pouco mais superficial, né, e mais a nível de sistema, que é o PRODIST, tá. O PRODIST tem algumas características técnicas ali do sistema para geração distribuída, por exemplo, mas é uma coisa que fica mais a nível de sistema. Agora, a gente também tem aqui a portaria 140, né, que é relativamente recente, né, de início de 2022 do Inmetro, que já é mais específica, né, e já é mais voltada para o equipamento em si, tá? E eu vou me dedicar aqui a falar um pouco mais dessa portaria do Inmetro, tá? Que de certa forma é a nossa principal regulamentação técnica no Brasil para equipamentos de utilização e geração distribuída, tá? Novamente, tá? É para sistemas fotovoltaicos, tá? Tá até no nome aqui do título da portaria, em sistemas fotovoltaicos, mas como mais de 96, 97% da geração distribuída é fotovoltaico, ela é bastante relevante, tá? Bom, em relação a coisas relacionadas, né, com a geração, o armazenamento de energia, tá? A portaria 140, no item 1, tá? Ela inclui esses elementos, tá? O controlador de carga e descarga de baterias, tá? Os inversores on-grid, de potência até 75 kW, de uso em sistemas fotovoltaicos sem armazenamento de energia, tá? Os inversores off-grid também para uso em sistemas fotovoltaicos, aí não especifica com ou sem bateria integrada, tá? Mas são para sistemas off-grid. E os inversores on-grid com bateria, tá? Que são comumente conhecidos como inversores híbridos, tá? A portaria não usa essa terminologia, ela usa sempre inversor on-grid com bateria, tá? Mas ela é bem clara ao especificar, além de, claro, de uso em sistemas fotovoltaicos, conectados ou não à rede elétrica, são equipamentos com armazenamento de energia, tá? Então a portaria, tá, ela foi pensada para esse caso, tá? Quando eu tenho aqui o meu inversor on-grid, então ele não tem bateria, tá? A princípio não poderia ter bateria, né? E onde eu faço apenas a conexão à rede da geração fotovoltaica, tá? E eventualmente eu posso ter as minhas cargas locais ali, né? E o outro caso são os inversores on-grid com bateria. Tá? Nesse caso, ele também tem essa conexão aqui para um sistema de armazenamento, tá? Normalmente é bateria chumbo ácido ou lítio, né? E é também a conexão com a rede e a conexão com a geração. Aí, nesse caso, eu posso ter também essa troca de energia, né? Carregar ou descarregar a bateria, e, eventualmente, a possibilidade de trabalhar isolado. Tá? Nesse caso aqui, a gente chama, né, com 3 portas, né? Fotovoltaico, bateria e carga local. Uma outra opção será um inversor que a gente fala com 4 portas, né? Que funciona da mesma forma. Pode trocar também, carregar e descarregar a bateria. A diferença é que quando ele trabalha isolado, essa porta, né, da rede ela fica aberta completamente, ele tem uma porta dedicada para as cargas prioritárias. Bom, quando a portaria ela foi pensada, se trabalhou muito para esse tipo de equipamento, tá? Queria um equipamento onde eu teria as 3 portas ou as 4 portas, tá? Aqui no caso está demonstrando o sistema com 4 portas, tá? Mas a portaria ela foi pensada para isso, tá? Para um equipamento, né? Onde eu tenho tudo separado, né? Eu tenho a bateria separado, o fotovoltaico separado, e eu sempre vou ter, né, 3 ou 4 portas, tá? No entanto, a portaria ela não foi pensada para certos equipamentos, tá? Que já existiam em pequena quantidade na época que a portaria foi revisada, mas que agora já estão entrando em grande quantidade no mercado, tá? Que são equipamentos sem entrada para fotovoltaico, essa aqui no meio, tá? Os battery inverters, né? Ou seja, inversor que só tem normalmente conexão à rede e entrada para bateria, por exemplo. Então eu não tenho, né, aquela porta lá para o fotovoltaico, eu só tenho a porta para bateria e para carga. Equipamentos monobloco, onde eu tenho ali uma coisa só, um pacote só, que envolve basicamente tudo, tá? Claro que não o gerador fotovoltaico nem as cargas, tá? Mas a bateria está ali dentro fechada, eu não tenho acesso a essa conexão. Ou então equipamentos, tá? Que é esse primeiro caso, onde o tipo, né, se é off-grid, on-grid ou on-grid com bateria, não está definido por equipamento, né, por peça, né? Eu posso ali, através de uma configuração de firmware, por exemplo,
transformar o inversor, por exemplo, de on-grid para um grid com bateria, só fazendo ali o ajuste, tá? Ou seja, ele funciona sempre como um grid ou sempre como um grid com bateria, mas é o mesmo equipamento, digamos assim, tá? E aí tudo isso aqui cria uma série de complicações, né, na hora de fazer, por exemplo, a etiquetagem no Inmetro, né? Por um lado, porque esse caso aqui, primeiro, por exemplo, não se sabe exatamente, né, em que categoria encaixar o equipamento, porque, enfim, é só fazer a configuração e você muda ali de categoria. E nesse caso aqui a gente tem algumas complicações no que se refere aos ensaios, tá? E o que diz hoje a portaria, tá? Bom, primeiro que a portaria é muito clara em dizer que os equipamentos que ela abrange são equipamentos para uso em sistema fotovoltaico, tá? Então aqui no último item aqui embaixo, tá? O que não é, o equipamento que não é de uso em sistema fotovoltaico, ele não está embarcado na portaria, tá? Isso aqui é importante, tá? Porque já se sabe, né, de casos de equipamentos que não são de fato para uso em sistemas fotovoltaicos, tá? Podem até ser utilizados, mas a aplicação principal, ou a ideia da aplicação principal não seria utilizar em um sistema fotovoltaico. Mas como vai conectar com a rede elétrica, quem está vendendo esse equipamento acaba querendo etiquetar pela portaria 140 por conta de uma facilidade depois, né, de fazer uma solicitação de acesso, por exemplo, porque pode dizer, não, está etiquetado e tal, não tem problema. Então acaba que, eventualmente, se quer passar alguns equipamentos que não deveriam ser do escopo da portaria, eventualmente por facilidade, né? E isso, do ponto de vista aqui da regulação, né, é um pouco complicado porque acaba que você acaba criando uma pressão na portaria, né, que não deveria existir. Porém, a gente também tem esses outros equipamentos que eu comentei agora há pouco, né? E aí o que fala a nossa portaria, tá? Ela sempre fala que são para uso em sistemas fotovoltaicos, tá? Então ela precisaria, de certa forma, né, estar preparada para incluir todos esses tipos de equipamentos que podem ser utilizados em sistemas fotovoltaicos. E no momento ela não está para aqueles que eu comentei agora há pouco, para todos esses que eu comentei agora há pouco. A portaria ela é dividida basicamente em 3 partes, tá? Tem a parte principal da portaria ali, que é o início, que é mais uma parte burocrática e tal, e depois tem 2 anexos, que são, digamos assim, tecnicamente a parte principal. O primeiro anexo é o RTQ, que são os requisitos técnicos de qualidade, e a segunda parte, o anexo 2, é a RAC, que são os requisitos... Puxa, esqueci o que RAC, o que significa, tá? Depois, se eu lembrar, eu falo. Mas é a parte que tem os ensaios, tá? É onde tem todos os ensaios que devem ser feitos para comprovar que aquele equipamento ele atende os requisitos técnicos que estão no anexo 1, tá? Então, do ponto de vista do anexo 1, a gente, para adaptar, né, a portaria para abarcar todos esses tipos de equipamentos que a gente tem hoje no mercado, as modificações seriam bem mais simples, tá? Porque se eu tenho, por exemplo, um equipamento que não tem a porta fotovoltaica, ele vai ter ainda assim a conexão com a rede. Então as características de conexão à rede são as mesmas, né? Não mudaria nada. Em compensação, tá? No anexo 2, que são os requisitos de avaliação de conformidade, lembrei, é um pouquinho mais complicado fazer a adaptação, porque no anexo 2 a gente tem anexos específicos para cada tipo de equipamento. No anexo F, por exemplo, que são os inversores on-grid com bateria. E ali tem todos os ensaios, e a maioria desses ensaios tem ali especificando condições de ensaio, por exemplo, para a porta do fotovoltaico. E no equipamento não tem a porta do fotovoltaico, então, a princípio, eu não conseguiria realizar o ensaio, tá? Então, são modificações mais complexas nesse anexo, porque teria que revisar ali todos os procedimentos de ensaio. Bom, anexo 2, tá? Em particular os anexos específicos relacionados aos inversores de conexão à rede, eles sempre usam essa configuração que eu comentei inicialmente, né? Aqueles equipamentos com 3 ou 4 portas, tá? Tudo embasado também na NBR de ensaio, né? 16150, tá? Então teria que, de fato, refazer aí os ensaios, repensar os ensaios todos, inclusive diferente, né, da própria NBR nossa 16150.
Bom, e aqui para concluir, os pontos, né, que a gente precisa de atenção na nossa regulamentação técnica, em particular com a portaria do Inmetro. O primeiro é ter sempre em mente que essa portaria, né, que essa regulamentação técnica, ela é importante para garantir a qualidade e segurança do produto, e também garantir a qualidade e segurança da rede elétrica, né, do serviço que é prestado como rede elétrica. O regulamento técnico existente, essa portaria 140 de 2022, precisa de uma revisão nesse sentido. Ela eventualmente vai passar por um processo de revisão agora, tá? O Inmetro já está se movimentando nesse sentido, mas essa revisão precisa ser expandida, né, para revisar principalmente os procedimentos de ensaio, para abarcar todos esses equipamentos que a gente tem hoje no mercado. E o outro ponto importante é repensar o próprio escopo da regulamentação. Hoje é sistemas fotovoltaicos, né? E isso está meio que acabando no mundo. O mundo hoje está indo para um lado de não dividir muito o que é fotovoltaico e armazenamento, né? Está chamando tudo de recursos energéticos distribuídos. Então seria interessante também a própria portaria do Inmetro, ou essa ou outra que venha a substituir, também nesse sentido, né, de trabalhar não mais equipamentos para sistemas fotovoltaicos, mas equipamentos, né, de recursos energéticos distribuídos, né. A própria NBR nossa, a 16149 e a 16150, elas estão em revisão e vão nesse sentido, né, esse alinhamento aí com a normalização internacional. E o ideal também seria que a nossa regulamentação técnica também fosse nesse sentido. Bom, obrigado.